Estamos num tempo limiar. A revelação do grande rei, e a luz do eterno brilhará, e todos os povos vão reconhecer. Shabbat Shalom a todos que estamos aqui na nossa vítima Friburgo, e vocês que vão escutar esse vídeo. Hoje estamos na Parashá Azino. Essa Parashá, gente, ela é lida sempre em Yom Kippur e Sukkot. A Parashá que relata o cântico de Moshe, era o seu último dia de vida, e nesta Parashá Moshe descreve esse poema, e cada parte desse poema ele descrevendo um dia relativo à semana, assim como eram os cânticos que eram efetuados no templo sagrado. Então, gente, é uma Parashá que contém 52 versículos, é uma Parashá que é a 53ª, é a penúltima Parashá do ciclo anual de 54 Parashot. Então, estamos chegando a Sukkot. Essa Parashá é uma grande preparação, gente. Tem muitas reflexões, muita inspiração. É uma Parashá que vem com algumas advertências, vem também mostrando alguns sofrimentos que o povo judeu ia passar, mas também uma Parashá que traz assim uma esperança de retorno e também de total efetivação e culminação daquilo que o povo judeu vai ter que fazer aqui na terra e irá fazer. Baruch Hashem. E nessa Parashá Azino significa escutai, né, gente? A palavra Azino significa escutai. Vou ler aqui primeiro em hebraico, tá, gente? Essa Parashá, né? Escrita assim: A Azino, a Shamai, Vegaberá, Vexma Aaretz, Irefi. Azino, escutai, a Shamai, os céus, e falarei, Vegaberá e falarei, Vexma, e ouça, a terra, Irifi, os ditos da minha boca. Vamos lá? Que o meu ensinamento goteje como a chuva, meu discurso caia como orvalho, como vento de chuva sobre a grama e como as gotas de chuva sobre a erva. Quando eu mencionar o nome do Eterno, dai grandeza a nosso Deus. Ele é a nossa rocha, e suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justiça. Ele é Deus de fé e sem iniquidade, justo e reto. Quando se corrompem, deixam de ser considerados seus filhos, e essa é a sua falta, e são geração deformada e retorcida. É assim que pagais ao Eterno, povo insensato e sem inteligência. Certamente, Ele é teu Pai que te adquiriu, e que te fez e te estabeleceu. Lembra dos dias antigos, a quem cai para os anos de gerações sucessivas. Pergunta a teu pai, ele te contará a teus anciãos e eles te dirão: quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens, fixou os limites dos povos, por causa do número dos filhos de Israel. Pois a porção do Eterno é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Encontrou na terra do deserto, e no ermo solitário cheio de uivos, cercou-o, excluiu e guardou com a pupila dos seus olhos, como uma águia que desperta sua ninhada, que paira sobre seus filhotes, estende as suas asas, e os toma e os leva sobre suas pernas. Assim, o Eterno isolado o guiou sem ajuda de ninguém, e não houve força em qualquer Deus estranho para guerrear com ele. Veio subir sobre as alturas da terra e comer os brotos do campo.
e amamentou com mel da rocha e com azeite de oliveiras que cresce entre as pederneiras. Deu-lhes manteiga de vacas e leite de ovelhas, o melhor dos cordeiros e carneiros de Baxã, e bodes e trigo grosso, como a gordura dos rins, e bebeu vinho de uva, semelhante ao sangue, e Exurum engordou-se e deu coices, engordaste, engrossaste e tornaste corpulento. E abandonou a Deus que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos o provocaram, com obras abomináveis o irritaram. Sacrificaram os demônios, que não têm poder divino, aos deuses que não conheceram. Novos deuses que apareceram há pouco, pelos quais vossos pais não se estremeceram. A rocha que te gerou ofereceste. Esquecestes a Deus que te fez sair do ventre materno. O Eterno viu e desdenhou, porque seus filhos e suas filhas o provocaram, e disse: encobrirei o meu rosto deles, verei as calamidades que os alcançaram no fim, porque ela é uma geração de constância, filhos em que não há lealdade. Eles me provocaram com Deus inexistente, provocaram a minha ira com as suas adorações vãs, e eu provocarei sua ira com o povo inexistente. Os irritarei como a nação vil, porque um fogo se acendeira na minha ira, e ardera contra vós até os mais profundo abismo. E consumirá a vossa terra o seu produto, e abrasará os fundamentos dos montes. Amontoarei males sobre eles, esgotarei as minhas flechas contra eles. Serão consumidos pela fome, acossados pela febre, e colhidos pela morte súbita. E contra eles virarei dentes de animais, com o veneno dos que se arrastam no pó. Fora a espada dos assaltantes, os devastará, e por dentro o medo, tanto ao mancebo como à virgem, a criança de peito, bem como ao homem envelhecido. Eu queria abandoná-los, dito abandoná-los-ei no seu canto. Farei cessar a sua memória entre os homens. Isto eu faria se não receasse a ira do inimigo contra eles. Quizá se iludam os seus inimigos, e digo a nossa mão se fortaleceu. Não foi o Eterno que fez tudo isso com eles? Pois o inimigo é uma nação que será destruída por seu próprio conselho, e não há nela entendimento. Se os inimigos tivessem sido sábios, entenderiam as calamidades que viriam a Israel no fim. Como poderia um só inimigo perseguir a 1000 de Israel, e 2 por em sua fuga a 10.000? Se a sua rocha nos vingueira, o Eterno nos entregara, pois a rocha deles não é como a nossa rocha. Nosso inimigo seria capaz de considerar esse fato, pois a sua videira é como a videira de Sodoma, e como os produtos do campo de Gomorra. Suas uvas são como a erva amarga, por isso eles merecem amarguras. Seu vinho é fúria dos dragões e o cruel veneno das víboras. O certo, seus juízos que aguardaram comigo, selado nos meus depósitos. Comigo está a vingança e a paga. Retribuireis quando resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, o seu destino se apressa em chegar, pois o Eterno lutará pelos direitos do seu povo, e por amor a seus servos ele mudará de parecer. Quando vi que o poder do inimigo está se fortalecendo, e não há bens valiosos, os bens desprezados, o Eterno dirá em relação a eles: onde estão os seus deuses? A rocha em que se abrigavam, de cujos sacrifícios comia gordura e cuja libação bebiam vinho? Se levantem e vos ajudem, e que seja por abrigo sobre vós. Veja agora que apenas eu sou o eu, e que não há outro Deus comigo. Eu faço morrer e faço viver. Eu firo e saro, e não há quem possa se livrar da minha mão. Pois alçarei a minha mão aos céus, e direi tão certo como eu existo para sempre. Eu afiarei o fio da minha espada, e a minha mão segurará o juízo, para retribuir com vingança os meus adversários. E aos que me odeiam pagarei, embriagarei minhas flechas do sangue do inimigo, e a minha espada consumirá a sua carne, pelo derramamento do sangue dos mortos e cativos, e cobrarei desde o início das perseguições do inimigo. Louvai a nações o povo dele, porque ele vingará o sangue dos seus servos, e fará tornar a vingança sobre os seus adversários, e assim consolará o seu povo e a sua terra.
E Moshe veio e falou todas as palavras desse cântico aos ouvidos do povo. Ele, Moshe Binun, Moshe acabou de falar todas estas palavras a todo Israel e disse-lhes: aplicai o vosso coração a todas as palavras, que os testifico entre vós, para que as recomendeis a vossos filhos, para que cuidem de cumprir todas as palavras desta Torá, porque isto não é algo vazio de vós, pois é a vossa vida, e por esta mesma coisa prolongareis os dias da terra, que estáis passando o Jordão a fim de herdá-la. E até não falou Moshe no meio do dia, dizendo: sobe a este monte Avarim, ao monte Nevó, que está na terra de Moabe, que está de frente a Jericó, e vi a terra de Canaã, que eu dou aos filhos de Israel por possessão, e morre no monte ao qual tu hás de subir, e recolhe-te ao povo, e assim como Arão, teu irmão, morreu no monte Hor, e se recolheu ao seu povo, porquanto causastes que tenha pecado contra mim no meio dos filhos de Israel, junto às águas de Merivá, e Cádiz, no deserto de Sim, e porque causastes que eu não fosse sacrificado no meio dos filhos de Israel. Pelo que verás de longe a terra, porém ali não entrarás na terra que eu estou dando aos filhos de Israel. Então, gente, nós estamos aqui nesta paraxá, esta semana. Esta semana nós lemos esta paraxá chamada Aazino, ou que já falamos que é registrado e escutai. Lembra dentro dessa paraxá, gente, esse poema maravilhoso, lindo, que Moshe escreveu nos últimos dias de vida. Vemos aqui que ele relatando o que aconteceu às gerações passadas, as gerações do tempo de Enoche, neto de Adão, o que aconteceu na geração de Noa, Noé, né? Porque nós vemos que aconteceu coisas sérias, como foi o Mabu, o dilúvio, né? E está relatando, anunciando aos filhos para perguntar aos pais. Os pais, nós podemos dizer que são os profetas, e os sábios, né? Aqueles que eram os anciãos, né? Aquelas pessoas de respeito e de grande sabedoria. E vemos aqui também, nesta paraxá, como Moshe desperta e relata como Israel foi nutrida, foi abastecida pela obediência, e depois como teve riquezas, gordura, teve bênçãos, como chucou, engordou e desprezou Hashem. Né? E por causa disso veio algumas calamidades, algumas coisas, né? Como despertaram a ira de Hashem, sacrificando aos demônios, sacrificando aquilo que não devia ser sacrificado, e deusando quem não era Deus. Baruch Hashem, hoje o povo de Israel está voltando à sua consciência através dos seus 613 preceitos, né? Através das suas leis. Muitos estão fazendo techuvá, muitos estão se voltando para Hashem, né? Do povo de Israel, se tornando o Baal techuvá, muitos estão se convertendo e muitos se tornando monoteístas, né? Embora não está se convertendo ao judaísmo, mas se tornando monoteísta, desprezando totalmente a idolatria, desprezando totalmente os deuses vãos, desprezando aquilo que montaram durante 2000 anos nesses tempos, paganismo, a idolatria de como nós lemos aqui, sou eu filho e curo, não há outro Deus comigo, né? Porque criaram religiões e colocaram o homem como um semideus, né? E que ele intercede diante de Deus. Não existe isso daí, nós vimos aqui, a Torá é clara. E contrariar a Torá é negar Deus. Então, gente, toda idolatria é negar Deus e colocar um homem como estar com Deus, que ele é divino, e ser idolatria, porque não há ninguém com ele, não existe ninguém com ele, só ele é nosso Deus e não há outro. Então, nós vemos aqui, gente, Moshe explicando essa paraxá, né, explicando essa canção ao povo de Israel, né, uma canção muito linda, né, falando sobre o abandono que eles fariam contra Hashem, né, que eles comeriam das gorduras da idolatria, mas iria o povo castigá-lo. Mas esse povo que castigasse o povo judeu seria castigado também, seria por momentos difíceis, porque eles não teriam piedade do povo judeu. Hashem assim também não teria piedade desse povo, né? Então, vemos aqui promessas grandes, promessas de redenção, né? Então, no final deste poema, vamos falar aqui agora da sétima leitura. Nessa sétima leitura, Hashem vem falando
uma coisa muito importante. E ele estava falando sobre Moshe, e diz assim, uma vez já foi dito, e na presença de toda a congregação de Israel, Moshe foi e falou as palavras desse cântico. Devemos interpretar o que é dito aqui da seguinte maneira: depois de Moshe ter dito o cântico para toda a congregação dos filhos de Israel, ele foi com Josué a diferentes grupos de pessoas para ajudá-los a entender o significado do que tinha ouvido. Como dizem os nossos sábios, aos ouvidos do povo, veio ensinar que ele fazia com que o cântico penetrasse em seus ouvidos. Ele agiu para que as palavras entrassem fogo em seus ouvidos. Então, quer dizer, Moshe não só falou, mas ensinou, mostrou o significado de cada palavra, o que aquele cântico queria referir-se a eles. Estava com ele quem? Josué, Yeshua ben Nun. E ele ficou diante do povo, ao lado do seu líder, deixava o cargo e assumiu elevada função, e substituiu. Porém, naquele momento, ele se viu nos cargos de humildade, de sua juventude, quando ainda era jovem, Oséia. Aplicar vosso coração, quer dizer, coração, sim, leve, significa direcionar toda a profundidade da mente de maneira constante, e seria a fim de compreender determinado assunto, como diz os nossos sábios, ensinar que o homem deve ter seus olhos, coração e ouvidos direcionados às palavras da Torá, como foi dito: ó filho do homem, vê com os teus olhos, ouve com os teus ouvidos, põe no teu coração tudo que te mostrarei. Ezequiel 44. E, ó filho do homem, apressa-te teu coração, para que possa teus olhos ver, teus ouvidos escutar tudo o que eu digo. Ibid 44:5. Ora, devemos tirar daqui uma conclusão lógica. Seu tempo, que pode ser visto com os olhos e medido com as mãos, quer que a pessoa direcione a ele seus olhos, corações, ouvidos, e que é óbvio que as palavras da Torá, que são como montanhas penduradas sobre o fio de cabelo, requeiram isso muito mais. Na linguagem, aplicai vosso coração a todas as palavras, está contigo aprendizado, de que os olhos, o coração e os ouvidos da pessoa devem ser muito bem orientados para compreender e captar as palavras da Torá. Ezequiel foi igualmente advertido quando lhe foi mostrada a planta do futuro tempo, e que, óbvio, que isso também se aplica às palavras da Torá. Então, Moshe estava falando assim, quando Moshe fala assim, testifico entre vós, eu vos digo a vocês como uma testemunha que testifica e repreende. Então, quando ele diz assim, porque isto não é algo vazio de vós, não existe expressão vazia da boca de Moshe Rabbeinu, nunca. Então, vamos lá, vamos querer dizer. A expressão malê, mexer de recai sobre algo que foi preenchido com determinação, o conteúdo sobre o qual se poderia dizer, está cheio daquele conteúdo em um vento arrasador repleto deles. Virá a mim, Jeremias 4:12, ou seja, o vento tempestuoso os carregará e os trará. De acordo com isso, significa que a coisa está vazia daquele conteúdo, o conteúdo não a preenche. Significa que esse é o significado, porque isso não é algo vazio de vós, porque isso não é algo no qual vocês não são seu conteúdo. O sentido é que o requisito de entender e observar a Torá não é inútil para toda a sua existência, para todas as suas aspirações, mas sim que todo o seu ser e todas as suas inspirações estão contidas nele, ou melhor, em toda a Torá. Não há uma coisa sequer em que vocês, todo o seu ser e todas as suas inspirações, não estejam incluídos. Não há nada nela que possa ser tratado por vocês com indiferença. Tudo que há na Torá inclui verdades essenciais para o seu ser e suas aspirações. Não há coisa vazia na Torá que, caso você a exclui, deixará de receber recompensa neste mundo e ainda ganhará o principal, o mundo vindouro. E no meio-dia, nós vemos aqui, gente, quando Moshe, ele foi para o monte, Avarim, ele foi no meio-dia, e diz aqui a Torá, na opinião dos nossos sábios, o meio do dia indica o poder do dia, o seu poder pleno, a plena luz do dia, indica que o episódio ocorreu no ápice da luz do dia. A ida de Moshe à morte fazia parte da esfera de sua vida, de obrigações que não lhe foram impostas à força. Ela não constitui uma aceitação passiva de uma necessidade física. Em vez disso, ele se entregou com absoluta liberdade moral à vontade de Deus, o seu governo, como fazia sempre que cumpriu o mandamento. Havia uma necessidade especial de enfatizar isso, pois
A sua morte o privou de que seria a conquista mais gloriosa de todas as suas atividades terrenas, independentemente do fato de que o povo precisava dele, precisamente naquela hora, quando estava prestes a conquistar a terra, a fim de cumprir a Torá na prática. Além disso, de acordo com o que é dito adiante, Moshe certamente sabia que ainda gozava de todo o poder físico e espiritual necessário para continuar sua atividade. E nós vemos aqui, gente, nesta paraxá, que Moshe se pegou por toda a força para cumprir a vontade de Hashem, mesmo na hora que ele estava sabendo que era da sua morte, mesmo com todo o vigor que tinha, seus olhos não escureciam, sua força era a mesma, mas mesmo assim, ele se negou à vontade de Hashem, porque Hashem queria daquele momento, ele subiu no Monte Nebo, gente, na hora do dia, na hora da força do dia, e na hora da força dele também, mas ele se negou, ele cumpriu, entendeu a vontade de Hashem, ele não recusou de maneira nenhuma. Tem um momento da nossa vida, gente, que a gente parece assim, não, vou recusar, isso eu não aceito, isso eu não quero. Gente, quem somos nós para não querer a vontade de Hashem? Hashem, ele determinou o povo judeu, Moshe foi subindo, né? Assim como muitos, né, no passado, no Babu, falou, duvido que Noé, ele entre nessa arca, nós não vamos deixar. E era no meio do dia, quando Noé entrou na arca. Percebemos, gente, que nenhum homem, nenhum ser humano tem poder de parar os decretos de Hashem, a vontade de Hashem. Então, gente, e aqui, as palavras, como nós falamos, as palavras de Hashem não é vazia. Hashem falou que todos aqueles que compreendessem e fizessem a vontade de Hashem, através da Sagrada Torá, iriam ter benefícios, iriam ter méritos, iriam ter recursos. Gente, a Torá nos dá os recursos que nós precisamos para esta vida e para o mundo vindouro. Moshe passou para o povo judeu 613 mandamentos e passou para as nações que não é judia, né, com a força da Torá, 7 mitzvot bnei Noah. Nós sabemos que essas 7 mitzvot bnei Noah já tinha se manifestado através de Noé. Adão recebeu 6 mandamentos e através de Noa 7. Esse pacto ele foi afirmado a Moshe Rabbeinu no Monte Sinai para as nações. E toda nação e todo povo que recebe essas 7 mitzvot bnei Noah vindo aceitado como motivos de devoção, motivos de crença, ele é considerado o quê? Um acidei ou motelã. Gente, então estamos dentro dessa paraxá, concluindo o propósito divino. O mundo terá uma grande era de paz, o mundo terá uma grande era de virtude, de força espiritual, porque esse mundo ele tem um propósito. Esse mundo, diferente das religiões que são pagãs, não será destruído, não será aniquilado. O propósito de Hashem, ele tem um propósito aqui, e um propósito espiritual com cada ser humano. Então que possamos, cada um de nós, crescer em espírito, ter uma identidade com Deus, uma identidade com a Torá, porque aquele que não se enquadra na Torá, na Sheva Mitzvot bnei Noah, para as nações, ele não tem identidade. A identidade real do ser humano está na Torá, né? Para o povo judeu, praticando seus mandamentos, esses 13, e para nós que somos das nações, né? A nossa identidade está na prática das Sheva Mitzvot bnei Noah. Então, cumprindo isso, temos uma identidade com Hashem, estamos cumprindo o propósito divino, somos espirituais, estamos praticando, fazendo a vontade de Hashem de uma forma muito espiritual, e assim, que possamos crescer em honra e dignidade. Não estamos cumprindo nada a vazio, porque a palavra de Hashem não é vazia, assim como o Moshe não deixou nada vazio para ninguém. Então, dentro dessa paraxá, ainda para terminar, gente, podemos ver aqui que estava na terra de Moab, que estava de frente a Jericó. A frase localiza duplas expressões, os dois aspectos que caracterizam o local. Moshe morrer ao lado de fora da terra, mas verá a terra que tem sentido objetivo de toda a sua liderança até agora. E aqui, porque causasse que tinha alguma coisa nas águas de Merivá. Então vamos lá aqui, a paraxá relata o episódio, a paraxá relata um episódio, e esse episódio no qual sobre as águas de Merivá. Mas porém, gente, nós sabemos que Hashem fez com que Moshe subisse ali, né, no monte, fosse levado e viu a terra. Ele não viu só a terra, gente. Ele viu tudo o que aconteceria na terra. Ele viu a porção de cada tribo,
como cada tribo seria abençoada. Na Parashá Vezot Aberahá, ele vai relatar a benção de cada uma, porque ele viu a bênção que cada um ia ter, e viu o final dos dias também. Ele viu que o povo seria exilado, ele viu que o povo passaria tantas situações, mas que no final o povo judeu e o povo de Israel seria reagrupado às 12 tribos na terra de Israel. Aquilo que o profeta Ezequiel viu, aquilo que o profeta Ezequiel anunciou sobre a visão do Vale dos Ossos Secos, que as 12 tribos estariam juntos, a tribo de Judá, as varas se uniam. Moshe viu e estaria agrupado todos Israel, habitando em paz e segurança. Gente, estamos nos últimos dias, estamos vendo um grande tumulto na terra, um grande combatimento na terra, guerras, lutas, aflições, estamos vendo antagonismo de um lado, antagonismo para lá, lutas contra Israel, lutas contra o monoteísmo, contra a Torá, contra a verdade de Hashem, mas com uma certeza, a Torá está se cumprindo, muitos estão se voltando para Israel, muitos estão se convertendo, muitos estão deixando o paganismo, e as forças antagônicas do mal, o mal já vai ser eliminado, a existência do mal já está sendo aniquilada, a força do mal está sendo já aniquilada, temos certeza disso, e com isso nós podemos ver a visão de um futuro melhor, a visão de um futuro amplo, e que a revelação do Mashiach é iminente, que possamos ter dentro do nosso coração a força para acreditar em tudo isso. Nós estamos aqui na nossa Beit Milot Friburgo, cumprindo o nosso propósito, cumprindo o nosso papel. Muitos estão nos seus grupos, nas suas Beit Milot, muitos estão se reunindo, judeus reunidos, monoteístas reunidos, proclamando a bondade de Hashem, dizendo que Hashem, ele é justo e irá cumprir a sua Torá. Mashiach já, tudo de bom, que Hashem vos abençoe. Vamos para Haftarah.